Lula, que é socialista e gastador, quer penalizar os mais pobres. Quanta novidade, né? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A reforma tributária que o governo Lula quer implementar, apesar do que é falado, não terá o resultado de promover o crescimento econômico e facilitar o ambiente de negócios. O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, Bernard App, disse que é necessária uma taxação de 25%, que será feita pelo novo imposto sobre consumo para manter o peso dos impostos. Além disso, esse percentual não seria o definitivo a ser cobrado. Outros fatores irão influenciar no cálculo final, entre eles o modelo do IVA que o país irá adotar, se ele será único ou dual, além de outros pontos importantes. Portanto, não criem boas expectativas. O imposto pode até ser maior do que o anunciado e a elite não quer desonerar o bolso do trabalhador honesto de forma alguma. Só estão preocupados com seu próprio bolso. Uma das mudanças é que, com a adoção do novo IVA, os tributos se tornarão não cumulativos, ou seja, ao longo da cadeia de produção, os impostos serão pagos apenas uma vez para todos os participantes do processo. No modelo atual, cada etapa da cadeia de produção paga impostos de forma individual e eles vão se acumulando até o consumidor final. E a outra mudança é que o IVA será cobrado no destino, ou seja, onde os produtos são consumidos, e não mais onde são produzidos. Mas será uma mudança demorada. O objetivo disso é acabar com a chamada guerra fiscal, que é um termo atribuído à disputa entre estados para que as empresas se instalem em seus territórios. O lado ruim é que o novo imposto pode acabar com essa concorrência sadia entre os estados, que os estimulam a serem mais atrativos para os investidores e seus negócios. Para um governo que prometeu picanha e cervejinha durante a eleição, essa reforma tributária apenas dificultará a vida dos mais pobres que acreditaram nas mentiras do Lula devido aos altos tributos. O brasileiro sempre pagou muitos impostos, por isso a maioria dos produtos aqui são extremamente caros, e muitos deles são essenciais para a própria sobrevivência das pessoas. E é preciso destacar também que o custo do consumo proporcionalmente é maior para a população mais vulnerável do que para os mais ricos. No entanto, Bernard App teria justificado que as novas propostas irão contemplar um sistema de cashback, pagamento de recursos para famílias de baixa renda, ou seja, eles vão dar uma gambiarra, vão criar uma gambiarra qualquer para tentar resolver esse problema aí, mas não entrou em detalhes sobre como isso funcionaria. As ideias das propostas implicam em substituir pelo menos 5 impostos por 2. O ICMS, PIS/COFINS, IPI e ISS seriam extintos, sendo substituídos por um IVA, além de um imposto seletivo ou imposto sobre pecado. Mas a mudança será parte de um processo de transição que durará 5 anos. É importante ter um panorama da média dos impostos em países estrangeiros para entender esse caso. Segundo a Tax Foundation, que monitora as políticas fiscais e gastos das agências governamentais em mais de 170 países, que adotam o modelo de cobrança do IVA, inclusive todos os países europeus, a média do IVA nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a famosa OCDE, composta por países mais ricos, é de 19%, bem inferior aos 25% que o governo Lula quer adotar. A taxa padrão média na União Europeia é de 21%, ainda menor que o Brasil. Mas entre as grandes economias mundiais, o único que não tem IVA são os Estados Unidos. E adivinha, é o país onde a classe média tem mais poder de compra e ascensão social. Nos Estados Unidos existe uma maior independência de cada estado para adotar o seu próprio regime sobre as vendas, ao invés de um imposto federal. Além disso, a média dos impostos sobre o consumo é baixa, comparada a outros países, ficando em apenas 7,4%. É importante compreender, por um lado, que alguns países que têm altas taxas de impostos, como a Suécia e a Dinamarca, possuem um ambiente de negócio muito mais atrativo que o brasileiro. Por isso, não há grandes fugas de investidores desses países, como acontece em países dominados pelas agendas estatizantes intervencionistas. Nos rankings globais de liberdade econômica, a Dinamarca e a Suécia se encontram em ótimas posições, 10ª e 11ª respectivamente, superando em muitos países latino-americanos. E é um fato bem conhecido que o padrão de vida da classe média nesses países é muito superior ao do Brasil. Então, acaba que esses altos impostos em países ricos e capitalistas
não penalizam tanto os pobres como acabam penalizando aqui no Brasil, ou em outros países ainda mais pobres. Não tenha dúvida, imposto é sempre ruim, mas alguns são piores que outros. Infelizmente, nunca ouvimos da boca de Lula ou de seus ministros e aliados a necessidade urgente de reduzir privilégios, mordomias e penduricalhos da elite do funcionalismo público brasileiro para equilibrar as contas públicas. O Estado brasileiro sempre foi uma máquina de criar privilégios ao concentrar renda na elite política e no alto funcionalismo público brasileiro. E esse problema é sempre omitido, sobretudo pela esquerda. São gastos bilhões de reais anualmente apenas para bancar o Congresso, o governo federal e o judiciário. Nós temos um dos judiciários mais caros do mundo. E só para servir de exemplo, o Poder Legislativo custou mais de 10 bilhões de reais em 2021. Por outro lado, várias empresas estatais dão grandes prejuízos porque são deficitárias, e são os trabalhadores do setor privado que custeiam tudo isso, o que também é pouco falado. A privatização dessas empresas, além de ser benéfico, é necessário para diminuir o desperdício de dinheiro. No entanto, essa solução não é adotada porque as empresas servem como cabide de emprego e se tornam uma moeda de troca para os políticos comprarem apoio no Congresso. E é assim que funciona o jogo político no Brasil, uma troca de interesses que beneficia os grandes caciques e marajás da política e prejudica os trabalhadores que realmente geram valor, a sociedade como um todo. A realidade, infelizmente, praticada nesse país em que vivemos, se resume às políticas populistas de distribuição de renda e, em outra parte, às práticas de subsidiar empresas estatais ou privadas amigas do governo. Infelizmente, a cada ano que passa, o Estado só cresce de tamanho. Surgem novos gastos com salários, privilégios para políticos e funcionários públicos e novas instituições estatais só para aumentar a mamata. Assim, a dívida pública só cresce e eles querem aumentar os impostos para cobrir isso. Essa elite continua ignorando toda a teoria econômica e as práticas como a inflação controlada, impostos baixos, além de ausência de regulamentações e burocracias no mercado. Isso é esperado, já que o único objetivo real do governo é roubar e manter privilégios de uma elite. É um grande erro por parte dos eleitores, sobretudo os mais pobres, acreditarem em promessas de políticos sabidamente despreocupados com impostos elevados ou alta taxa de inflação. Sempre soubemos que Lula é um amante do grande Estado, intervencionista na economia, muito gastador, e o PT foi o responsável pela maior recessão econômica da história. Lula e seus companheiros da esquerda, que prometeram colocar o pobre no orçamento, nunca se preocuparam em aliviar o bolso desses menos favorecidos e diminuir os impostos. Portanto, essa falsa preocupação com a população pobre não passa de uma forma de capturar um eleitorado. A esquerda apenas promete novos gastos e distribuição de renda. O objetivo não passa de aumentar as políticas assistencialistas para deixar as pessoas cada vez mais dependentes do Estado. Tanto é que, quando alguns políticos e educadores defendem a implementação da educação financeira nas escolas públicas, os primeiros a contestar e fazer oposição são esses mesmos políticos da esquerda. Afinal, não tem como comprar voto de pessoas independentes e prósperas. É importante destacar aqui que, na ética libertária, o direito de propriedade privada é absoluto e, portanto, todo imposto é ilegítimo. O Estado vive da violência, nunca tendo feito contratos com os indivíduos que subjuga e tenta se legitimar através da propaganda e doutrinação. Por isso, eles sempre buscam controlar o sistema de ensino e cooptar a grande mídia para justificar suas operações antiéticas e fraudulentas. Mas realmente a esquerda representa não só um retrocesso de pensamento, mas um ataque direto tanto aos mais pobres quanto à classe média. E a evidência disso temos aos montes. Ela é composta da mais abjeta classe política sustentada pelo dinheiro dos trabalhadores, vivendo como reis e rainhas e ainda culpam o mercado, que é o único criador de riquezas real numa sociedade. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!